Sou grato a Deus nessa noite, pela misericórdia e a bondade do Senhor para comigo. Ter nascido num lar cristão por misericórdia, ter me guardado do mundo, do pecado, ter feito uma promessa aos meus pais, que o Senhor iria nos guardar e nos abençoar. Irmãos, com 13 anos de idade, passei pela enfermidade do câncer. Tive um câncer maligno em 65 dias. Esse câncer, ele não coube dentro do meu crânio, dentro da cabeça, e ele estourou para fora do lado esquerdo. Vou resumir o máximo possível. E em São Caetano do Sul, onde nós residimos, não havia ainda condições de fazer algum tratamento e ser atendido de emergente. Então, um primo nosso médico, ele ficou sabendo da situação, a Irmandade, o Ministério, todos. Entramos todos em grande desespero, as dores de cabeça eram muito fortes. Fui encaminhado para um hospital em São Paulo, um hospital que cuida somente da enfermidade do câncer. Chegando lá, os médicos olharam para o meu pai e para minhas irmãs que estavam junto. Isso foi no ano de 1992, eu tinha 13 anos de idade. O médico olhou para o meu pai e falou: pai, o senhor demorou muito para trazer o menino aqui, por que o senhor demorou? Meu pai falou: doutor, eu estou aqui pelo SUS, para conseguir vaga aqui nesse hospital foi muito difícil. Por que o senhor está falando isso? Falou: pai, a situação do seu filho é gravíssimo, não tem mais o que fazer por ele, o senhor está vendo esse tumor, essa bola que está aí para fora? Meu rosto estava já deformado, irmãos. Eu falei, meu pai falou: sim, doutor. Ele falou: então, é um câncer galopante. Nós vamos fazer uma tomografia para ver como que está dentro do crânio. E quando foi feito, irmãos, foi diagnosticado que tinha 2 tumores. O de dentro do crânio era maior do que o de fora. E os médicos olharam, e ele olhou para mim e falou assim, eu estava deitado no colo de uma das minhas irmãs, esse lado aqui eu já não deitava mais, porque o tumor era grande, doía muito. Aleluia, aleluia. E eu deitei do lado assim no colo de uma das minhas irmãs, e o médico falou: pai, ele tem 30 dias de vida no máximo, leva ele para casa, não tem o que fazer. Se fosse benigno, nós iríamos operar ele, mas é maligno, não tem o que fazer, pai. Irmãos, imagina, 29 anos atrás, estava sendo descoberto ainda o câncer, quimioterapia, radioterapia, tudo que hoje às vezes há uma facilidade, mas na época não tinha nada disso, era muito difícil. E eu estava deitado assim, sentado na cadeira, mas deitado desse lado. Eu levantei e falei assim: doutor. Ele falou: ô filho, fala, o que você quer falar? E eu estava com muita dificuldade, irmãos, porque o tumor, ele cresceu e pegou aqui no maxilar, então não abria e fechava a boca normalmente, então eu travava os dentes. Mas eu falei assim com muita dificuldade para ele: doutor, eu tenho um Deus que fez o céu e a terra, glória a Deus. Doutor, Deus vai me libertar. Mas o meu raciocínio, a consciência não estava mais normal, irmãos, já estava me afetando, não sabia o que era tumor, o que era câncer, para mim, não sabia nada do que estava acontecendo. O doutor falou assim: filho, o doutor aqui vai fazer o que pode por você, o que o doutor não puder fazer, vamos ver se ele consegue te ajudar. Falei: glória a Deus, doutor, Deus vai fazer uma obra. Irmãos, e o médico falou assim: então leva ele para casa, nós vamos fazer uma junta médica. Vou resumir, irmão, vamos fazer uma junta médica e nós vamos entrar em contato. Passou mais ou menos 10, 15 dias, o tumor foi crescendo, sem tratamento, só analgésico, antibiótico e anti-inflamatório para passar as dores. Chegou um momento que dentro do quarto era só escuro, a Irmandade entrava no escuro, orava, ia embora, a janela não podia abrir, a luz não podia ficar acesa, já estava debilitada as pernas, já não alimentava mais com colher, era só líquido. Meu pai e minhas irmãs faziam comida no liquidificador, batia, eu sugava com um canudinho, e fui emagrecendo, as necessidades já fazia na cama. E um dia meu pai falou assim: não dá mais para nós esperar, nós vamos buscar a palavra, nós não estamos congregando esses dias porque é médico, é exame, é para lá e para cá, mas hoje eu quero congregar numa igreja longe, quero entrar, não vou pedir oração lá na porta, não vou falar nada, não quero que o irmão me conheça,
e eu vou ficar aguardando o que Deus vai falar pela palavra. E ele foi congregar, irmãos, numa certa casa de oração, e naquele dia os corredores estavam tudo cheio. Ah, que saudade das igrejas cheias! Aleluia, aleluia! E ele sentou no cantinho, e os irmãos de pé, não dava para ele ver, irmãos, um servo de Deus assim no púlpito, ele abaixou a cabeça, falou: Senhor, há pouco tempo houve uma tragédia na minha casa, 3, 4 anos atrás, a minha esposa foi embora, Senhor, agora estou eu com os meus filhos, e eu não sei o que tu vai fazer com esse menino, se tu vai recolher, se tu vai libertar, manda a tua palavra, aleluia. E era uma palavra de doutrina, e o meu pai falava: Senhor, eu amo a doutrina, eu amo a palavra, mas eu preciso de uma resposta, o que tu vai fazer com ele? Se tu for recolher, já fala pela tua palavra, me prepara. E o servo de Deus, irmãos, pegando, dá licença, pegando o pedidinho de oração que se pede lá na porta, se vocês soubessem a validade disso daqui, um risquinho desse, Deus faz uma obra. E o servo de Deus saiu assim da tribuna, aqui no canto, estava lotado, muito cheia a igreja, e ele saiu aqui no canto, e meu pai estava de cabeça abaixo, e o servo de Deus falou assim: irmão, e meu pai levantou a cabeça, parecia que estava chamando ele, mas não era, era na palavra, na virtude, no poder da palavra. E meu pai olhou, o servo de Deus fechou os olhos junto com ele, irmão, junto. Irmão, você veio buscar a palavra para o teu filho, que está desenganado pela ciência, e aleluia, e você veio saber se é a minha vontade libertar ou não. Olha aqui a resposta de Deus para você, para teu filho e para tua família. Rasgou o papelzinho de oração, falou assim: hoje morte para e vida continua na vida do teu filho, vá em paz, farei uma grande obra, e na boca dele colocarei a minha palavra. Glória a Deus, aleluia. Meu pai voltou feliz, mas quando olhou lá o quadro, eu estava praticamente morto, não tinha mais o que fazer. O hospital ligou ali uma semana, mais 10 dias, o tumor muito grande, as dores, já era transportado de ambulância, levava e trazia. Pai, vamos iniciar uma quimioterapia nele, a quimioterapia mais forte que tem é a de cor vermelha, ou ele vai vir a óbito pela doença, ou se não for pela doença, vai ser pela quimioterapia, mas o senhor aceita nós fazermos uma tentativa? Meu pai falou: doutor, Deus vai fazer um milagre na vida dele, pode colocar ele na quimioterapia que Deus vai fazer uma obra. Irmãos, resumindo, 53 sessões de quimioterapia, 1 ano e meio praticamente dentro do hospital. Não estamos aqui para contar sofrimento, porque se fosse para nós contar sofrimento aqui, nós só contaria o sofrimento de um só, de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas estamos aqui para glorificar o Senhor. Passou todo esse período, e eu agradeço a Deus, já se completou 29 anos. Depois passei por uma cirurgia aqui no crânio, muito profunda, tirou o osso aqui desse lado, eu não tenho movimento aqui de sobrancelha, nem daqui da minha lateral, mas não tem problema. Glória ao nome do Senhor. O Senhor me libertou por completo, glória a Deus. Depois me deixou eu tocar na sua orquestra, e também nos colocou como auxiliar de jovens. 19 anos preparou meu matrimônio, não poderia ser pai, Deus nos deu 2 filhas, uma já vai fazer 19 anos, a outra 15 anos, aleluia. E Deus falou na palavra naquele dia para o meu pai: o mundo saberá um dia da obra que eu farei na vida do teu filho. E hoje se completa esta palavra de 29 anos atrás. Bem-aventurado é aquele que acredita na palavra. Depois, em 2008, nos chamou para o ministério de diácono. O Senhor nos deu a graça, eu ainda tinha 28 anos de idade, e ali o Senhor começou uma obra maravilhosa. A primeira obra, vou resumir, mas está todo mundo em casa, irmão Hélio,
A multidão precisa ouvir o milagre e a obra de Deus. Eu vou resumir rápido, irmãos. Aleluia. Um dia em 2008, quando saiu o tópico em 2008, os atendimentos das calamidades que poderia vir a haver no nosso país. Então seria feita uma coleta em junho e novembro, os servos de Deus se lembram, e logo que saiu os ensinamentos na RGE de 2008, foi aprovado, Deus preparou a coleta em junho. Quando foi em novembro, em Santa Catarina, houve aquela calamidade, eu novo de diácono, liguei para os servos de Deus: irmão, quero trabalhar na obra, irmão, me ajuda, o que eu posso fazer lá por lá, irmão? Você tem algum caminhão? Eu não conheço, irmão, mas se você tiver, nos liga. E eu dobrei o joelho e falei: Senhor, não tem o caminhão, mas tem o coração, Senhor, prepara o caminhão. O Senhor me trouxe um irmão da minha comum que faz mudança, tem um caminhãozão, um baú. Falei com ele, ele falou assim: irmão, quando você foi ordenado nós ficamos felizes, mas hoje eu dobrei o meu joelho, coloquei o meu celular em cima da cômoda, falei: dá um sinal. Ele falou: Senhor, me dá um sinal, eu tenho caminhão, mas não tenho condição. Olha o povo lá de Santa Catarina sofrendo, movimenta esse diácono que tu colocasse na obra, na nossa comum, faz ele me ligar, irmão. Faz 2 horas que eu fiz esta oração, irmão, estou disposto. Ele veio aqui para o Brás, fez 13 viagens de caminhão para lá, e depois sobrou um monte de mercadoria, um monte de doação, que lá não podia mais comportar de tanta doação, e Deus preparou. Liguei para um diácono, irmãos, tudo resumido, contando a obra. Liguei para um diácono aqui do interior, falei: irmão, Deus preparou, sobrou muita doação, irmão, vem buscar com o seu caminhãozinho. E ele veio, ele colocava as caixas em cima e chorava. Eu falei: irmão, o que aconteceu? Ele falou: irmão, a Irmandade focou, o seu foco foi tudo para Santa Catarina, e eu trabalho aqui no Vale do Ribeira, não tinha nenhuma cesta básica, nem roupa para atender, irmão, isso é preparação de Deus. Falei: louvado seja Deus. Dali uns 10 dias encontrei com ele aqui no Brás. Ele falou: irmão Alex, você lembra de uma caixa que estava escrita roupa de menina recém-nascida? Falei: não, irmão, é lógico que eu não lembro, é muita caixa que foi. Ele falou: então vamos sentar aqui. Sentamos lá na igreja, lá embaixo no salão principal, no último banco. Ele chorava: filho, Deus fez uma obra. Falei: o que aconteceu, irmão? Ele falou assim: você sabe o que aconteceu? Meu cooperador me ligou, falou: nós vamos precisar fazer uma unção numa casa, nasceu uma nenezinha, e essa nenê chora todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, a mãe está em depressão, e eles pediram para nós ir lá ungir, você vai comigo? Ele falou: eu vou. Ele falou: mas o que é a roupa? O que é a criança? É menino, é menina? É menina. Ele falou: eu estou com uma caixa aqui escrito recém-nascida, vamos levar essa caixa lá e vamos deixar esses pais felizes. E eles foram, irmãos, entraram, a criança chorando, a mamãe balançando a criança, e a mãe depressiva, magra, angustiada. Quem sabe nesse testemunho Deus tira a tristeza e a depressão das casas que estão sofrendo nesta noite. Glória ao nome do Senhor. E ela pediu: irmão, unge, irmão, eu não aguento mais, me unge a criança, não temos mais o que fazer, irmão. E o servo de Deus cooperador ungiu, e o diácono falou: irmã, eu vim trazer uma bênção aqui para você, veio lá de São Paulo, eu vou contar para a irmã, mas eu vou lá buscar, eu já volto. E ele foi lá no carro buscar. Enquanto isso, o pai da criancinha e a irmã falou para o cooperador: irmão, ele saiu, eu vou falar um negócio para o irmão, nós estamos desempregados, irmão, e o problema da nenê é o seguinte: o leite da minha esposa está dando muita cólica nela, ela não pode mais amamentar, e nós não sabemos o que fazer. Nós fomos no médico ontem, e ele falou assim: ele tem que tomar o leite tal, leite NAN número 1. E aí, irmão, eu fui lá e comprei. Cheguei no mercado, eu nem olhei número 1, número 2, número 5. Eu peguei a lata lá escrito leite NAN.
E trouxe para casa, irmão, e fiz rapidinho, falei, agora vai sarar, agora vai melhorar. E o diácono lá fora pegando a caixa, e o pai e a mãe contando para o cooperador, e falou, irmão, eu não sei, irmão, mas eu comprei errado, dei o leite Nan número 2, que é para criança de tantos meses, a minha criança tem dias, é por isso que ela piorou. Irmão, eu não tenho dinheiro para comprar lata de leite, eu não posso devolver essa porque eu já usei. A minha esposa não dorme, não come, a menina não pode se alimentar. Se não for essa unção agora, nós não sabemos o que vamos fazer. Servo de Deus pensou com ele, claro que eu vou falar com o diácono para ir lá agora comprar o leite. E o diácono entra, irmãos, glória! Entra com a caixa, abre a caixa, aquelas roupinhas, que aquelas irmãs com todo carinho, com todo cuidado, a roupinha cheirosa, a roupinha arrumadinha. Ah, que mistério, é obra da piedade. E ele foi abrindo, e a mãe chorando de alegria, e foi tirando uma roupinha, um macacãozinho, um bore, uma touquinha, um conjuntinho, o que tinha no fundo da caixa, duas latas de leite número 1, aleluia, todos caíram de joelho. Deus desceu com a promessa do Espírito Santo, selou nosso irmão com evidência de novas línguas, e aquela família foi atendida, glória a Deus. Irmãos, iríamos longe aqui, tem muita obra que o Senhor fez nesse período, que Deus tem nos chamado para o ministério da obra da piedade. Dou graças a Deus, perdoe pelo tempo tomado, mas hoje se cumpre na minha vida uma palavra de 29 anos atrás. O Senhor vela pela sua palavra, e ela volta glorificada para o reino da glória de Deus. Glória ao Senhor. Dou graças a Deus por tudo. Somos aqui de perto de São Caetano, na Vila Barcelona. Agradecemos a Deus por essa força. O nome de Deus seja para sempre glorificado.